Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui novamente no Sintonia Positiva, no nosso quadro novo aqui, Sementes de Positividade. Aqui você vai colher o fruto da semente da informação que a gente vai trazer. E hoje aqui a gente vai tratar de um assunto para lá de importante, gente, fibromialgia. E eu trouxe aqui ela que já esteve no Sintonia Positiva, falou da medicina integrativa como um todo, mas aceitou voltar aqui no Sintonia Positiva para falar um pouco desse mal aí que afeta muita gente, principalmente mulheres. E não é só no mês de fevereiro não, hein? Fevereiro Roxo passou, é o ano inteiro. Doutora Nádia Casais está aqui de volta para esclarecer muito para a gente sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo novamente. Bem-vinda novamente, doutora. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada, audiência. Eu sou realmente apaixonada por divulgar saúde. Eu acho que isso é o dever do profissional de saúde. E estudo profundamente a questão da fibromialgia, por ser uma história pessoal. E quanto mais informação a gente consegue prover, mais pessoas serão ajudadas, vão parar de bater de porta em porta atrás de alguma situação que possa melhorar o seu sofrimento, porque é uma doença que faz sofrer. O fevereiro roxo é muito importante, como eu já disse, é muito importante esses meses que ajudam a enfatizar certas doenças, certos maus, mas a fibromialgia ataca o ano inteiro, o tempo todo, ela não para. Aí a gente vai conversar sobre isso aqui. O que é a fibromialgia? Só para o pessoal entender, num sentido mais amplo. Explica pra gente, doutor. Fibromialgia hoje está classificada no CID, que é o Cadastro Internacional de Doenças, como muitas outras condições que também não são doenças. Transtornos em geral estão nesse CID também, porque a comunidade científica precisa de um nome, precisa de um diagnóstico. Mas, na verdade, é uma síndrome, é uma condição. Assim como febre. Febre é um sinal, é uma condição relacionada a doenças e relacionada a outros estados. Toda febre merece ser investigada, mas nem toda febre está relacionada ou é em si uma doença. A fibromialgia é um conjunto de manifestações físicas e psíquicas relacionadas com um processo longo de intoxicação de tecidos, inflamação crônica subclínica. Tudo isso tem uma origem, às vezes na infância, mas enquanto o corpo consegue neutralizar essas intoxicações e essas inflamações, e o organismo jovem em desenvolvimento ele tem uma capacidade muito grande de fazer isso, passa-se despercebido. No momento que é como se fosse um copo, que começa a encher, 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 de repente vem aquela última gota que desequilibra todo o sistema de compensação metabólica. Aí começam a aparecer sintomas inespecíficos que cada um, conforme a sua predisposição genética, pode manifestar na sua epigenética. Entendi. Então não existe um sintoma específico, não. São vários sintomas para Uma achar. constelação. Nossa senhora, aí fica complicado. A gente está próximo aí do Dia das Mulheres, domingo agora é o Dia da Mulher. Afeta só as mulheres, não, na sua grande maioria? Como é que funciona isso? Nesses 37, quase 38 anos, eu tive a oportunidade de acompanhar 2 homens. Então, na sua grande maioria, mulheres. Na estatística brasileira, que não é assim tão eficiente, né, tão lógica, a gente tem uma média aí de 8, 9 mulheres para cada homem. A minha amostragem, a minha experiência é muito maior, né? Eu, inclusive, estou nessa população de pessoas que tiveram diagnóstico de fibromialgia, da síndrome fibromialgica. E também pode acontecer porque as mulheres procuram mais, elas têm mais iniciativa de Tem procurar isso também, ajuda. na verdade. O homem é mais turrão para essas O coisas, homem mais é mais difícil de. difícil, né? Mas eu tive um paciente até recente e ele era um dos mais graves fibromialgicos que eu acompanhei. Ele, inclusive, virou para mim e falou assim: eu estou perdendo a vontade de viver, eu já pensei em ir embora muitas vezes, Nossa. porque eu não consigo mais. É como se carregasse uma cruz muito pesada.
Então afeta os homens também, né? Na sua Sim. grande maioria mulheres, mas de repente o homem pode estar aí sendo acometido por isso sem saber. Você disse que ela não tem um sintoma muito específico, mas tem algumas coisas que dá para esclarecer que pode ser para a gente estar alertando o pessoal? A gente consegue diferenciar a fibromialgia de outras síndromes de fadiga crônica quando vem as dores generalizadas. Então, duas tônicas muito importantes da fibromialgia é uma fadiga que vai se instalando, aí um dia a pessoa pensa, acho que eu não dormi É direito. que nem acho que a gente até falou da outra vez que você teve, quando acorda cansado, tá cansado Sim, sem fazer nada. Eu acho que a gente sem enfatizou no fazer outro nada. programa. É como se acordou e parece, acho que eu capinei um lote. Eu acho que eu carreguei tijolo e saco de cimento a noite inteira, né? Tá, às vezes, muito pior do que quando foi deitar. Só que a fadiga crônica pode aparecer também sem as dores. E ela tem o seu próprio CID lá, de transtorno, síndrome de Uhum. fadiga crônica. As dores vêm e elas são difusas e a pessoa pode relacionar na articulação, no músculo, no osso. E é uma dor que não para, ela pode migrar e pode também ser difusa. Uma hora está mais nas costas, outra hora está mais no braço, outra hora está mais nas mãos, simulando, por exemplo, os DORT, que são as lesões de uso Hum. repetitivo do trabalho. Isso aconteceu comigo, eu fui confundida com DORT. Você também falou que foi acometida. Sim, há 30 anos. E o cuidado é até hoje, não? Cada vez mais. Né? Para ficar completamente assintomático, você tem que se blindar da toxicidade, da invasão de alimentos inflamatórios, de ambientes tóxicos e poluídos. Nós temos cada vez mais poluente ambiental neste mundo de agora. A minha mãe, na minha idade, ela tinha comida mais limpa, a água menos contaminada, o ar mais puro, tudo isso em favor dela. Eu não estou nesse ambiente. E nós não estaremos nesse ambiente porque ele está cada vez mais poluído. Né? Eu não vou entrar em detalhes, porque não é depois a gente fala disso. Então, a vigilância tem que ser constante. Na época do diagnóstico, eu tinha acabado de ter meu primeiro filho e eu trabalhava com ecocardiograma, que é uma tarefa que você usa as mãos. Então, você pega como se fosse aqui um transdutor de eco, coloca no tórax da pessoa e você faz um pouco de força. Com Uma a mão. tensão aqui no braço para manter na posição, enquanto você faz aquele ultrassom do coração. Eu passei a não conseguir mais. Entre 10, 12 exames que eu fazia por dia, eu fazia um, tinha que descansar, às vezes parava no meio, falava, nossa, o que está acontecendo com a minha mão? E eu tive que me afastar do trabalho por Olha 60 só. dias, porque eu não conseguia. Aí, na crise, você não consegue pentear o cabelo, você não consegue dirigir. Que Você isso? não consegue segurar objetos, né? Porque começa a doer, como se você tivesse com uma chama dentro do seu braço queimando você, né? E eu fiquei muito preocupada. Primeiro porque nessa época, fibromialgia não era o que é hoje, muito divulgada. Muitas especialidades estão olhando para ela. E eu comecei a pensar, tô com câncer, tô com espondilite anquilosante, eu vou ficar paralisada, deformada. E esse tipo de pensamento traz você mais ainda para o fundo do seu poço, né? Então fui procurar diagnóstico. Passei por ortopedista que queria infiltrar o meu quadril. Ah, não, você está com tendinite no quadril, não conseguia deitar de noite de um lado ou de outro. Ombro também doía. Ah, então é o ombro, você está com artrose. E aí vai uma sucessão de mini diagnósticos, todos bem intencionados, Não é por tá? maldade, é falta. Não, de jeito nenhum. Mas quando a única ferramenta que você tem é martelo, tudo na sua frente é prego. O neurologista vai pensar, ela está com deficiência de B12, mas ela pode estar também com uma neuropatia E o periférica, interessante disso aí né? é que vai passando de um médico para o outro. Se o ortopedista foi, não encontrou, foi para o neurologista, ele tende a procurar um problema na Dentro área da dele. área dele, Isso, e ele tá certo, ele tem que né? procurar uma solução. Sim, mas foi isso que me impulsionou para a integrativa, que a integrativa te obriga a sair do olho mágico e subir para o telescópio, para como é que chama esse aparelhinho que hoje filma tudo de cima? O drone. Drone. Então você sai do olho mágico, vai para o drone.
Você vê a situação como um todo, ou pelo menos procura ver essa situação Uhum. como um todo. E aí você começa a perceber coisas que no olho mágico você não poderia alcançar. E é isso que eu busco o tempo todo, fazer essa visão de drone de qualquer condição. E a fibromialgia, ela é muito importante que ela seja visitada, estudada e que se atue sobre ela dessa forma. Entendi. Existe uma causa da fibromialgia específica, não? O que causaria a fibromialgia? Em princípio, a fibromialgia, tanto como várias outras situações sindrômicas, ela vem de um processo que chama inflamação crônica subclínica. Por que subclínica? Porque ela não explode, ela não te leva para o pronto-socorro, como uma pneumonia faz. Você está com uma pneumonia, você tem uma emergência, você tem uma constelação de sintomas muito intensa e você tem risco de morte. Você corre para o hospital, o médico consegue detectar, ele te trata e te cura. E provavelmente ele vai te dar algumas orientações para você não ter pneumonia de novo. Mas é um processo autolimitado. É uma inflamação que a gente chama de fogueira, né? A inflamação crônica subclínica, ela não é uma fogueira. Ela é uma brasa. E a brasa. Fica lá, Nossa, você foi bem específica agora, porque sabe? a fogueira jogou ali, sei onde Jogou, tá, acabou, apagou o acabou. fogo. A brasa só esquenta. E A se brasa você. fica lá, né? Enquanto ela não leva a um sintoma drástico, você não percebe. Você só acha que você não está bom hoje. Hoje você está mais cansado. Hoje a digestão não foi legal. Às vezes eu comi alguma coisa que não me fez bem, porque tem sintomas gastrointestinais também. A dor de cabeça. Ah, eu acho que eu devo ter enxaqueca. E aí vai outro diagnóstico. Ah, então você também tem enxaqueca, né? É, e aí você vai se virando. Até um ponto que aquela gotinha d'água te provoca uma catástrofe. Na hora da catástrofe é que você começa a perceber que tem alguma coisa muito errada com você. E aí você vai para o consultório do seu médico. Nas mulheres, o clínico mais frequente em contato com as mulheres é o ginecologista, né? Que as mulheres fazem check-up todo ano com o ginecologista. E às vezes tem um clínico de suporte, e é o habitual. E você chega no ginecologista com esse tipo de queixa. Ele vai perguntar, tá com corrimento? Não. Tá com dor na relação sexual? Não. Aí ele examina, não, aqui tá tudo bem, vamos pedir uns exames. Os exames vêm normais. Ele te dá os parabéns e te manda para casa. Assim, até você tá falando especificamente aí, parece, a fibromialgia fica tipo um exame de toque. Não um exame de toque específico, mas aí vai em cada médico, dá um toca de cá e não. É, porque não é o escopo de ação daquela especialidade que eu estou me referindo ao Uhum. ginecologista, né? É Porque porque ele não coincide. vai examinar os pontos, não faz parte do universo dele, a não ser que ele tenha uma visão integrativa. Aí sim. Mas aí você para. Então tá. Então não tem nada ginecológico, deve ser neurológico. Você vai ao neurologista. O neurologista vai fazer um exame neurológico. O exame neurológico, fora os pontos de dor e às vezes alguma limitação, encurtamentos, tendinoses, rigidez, que acontece muito, mas não é específico. No exame dele não faz muita diferença aquilo que ele encontrou. Aí ele vai pesquisar você com ressonância, com tomografia. Olha, filho, você não tem nenhum tumor. Você não tem deficiência nutricional aparente. Tá tudo bem com você. Doutor, mas por que que minha cabeça explode desse jeito? Ah, isso é enxaqueca. Então nós vamos te tratar para enxaqueca. Tem mais uma prescrição. O ortopedista vai te dar anti-inflamatórios para diminuir a dor. E cada especialidade vai acrescentar para você e você vai fazendo aquela coleção de receitas que às vezes não se conversam, então ainda pode ter efeito colateral da Uma interação desses medicação com a outra, medicamentos, não né? é? E aí você vai vivendo e passa-se ano, década. Ao mesmo tempo que deve aliviar que a pessoa chega ali, que nem você falou, acho que tá com câncer, alguma coisa, faz um monte de exame e nada, mas também deve ser terrível, porque eu não tenho isso, eu não tenho É isso. um E alívio aí? porque a gente É, sempre pensa no é pior, claro, mas aí né? alguma coisa tem é o quê? E não para de doer, deve ter até algum preconceito por aí, porque a pessoa tá ali.
A Porque gente é começa a ser chamada de complicado. Maria das Dores. No meu período de afastamento, eu tive que ser periciada para ver se eu realmente tinha essa inabilidade toda, né? Me afastei do trabalho e depois disso eu voltei porque não tinha cabimento eu ficar afastado o tempo todo, então eu voltei com dor mesmo. Vi que aquilo não era um negócio que ia me levar desse mundo, né? Então, mas a última especialidade que eu procurei na época foi um reumatologista. Levei para ele meus exames e falou que eu não consigo achar artrite reumatoide, espondilite anquilosante, eu não consigo achar ABC, eu não consigo achar nada. Eu mesma me procurando, porque médico gosta de fazer isso, tá? De ser seu próprio investigador, o que não é aconselhável, porque a gente está emocionalmente envolvido, beleza? Aí ele olhou tudo isso, falou assim, isso aí é fibromialgia. E isso aqui não tem solução não, tá? O que nós podemos fazer? Aí ele me explicou no muito básico o que se conhecia na época, que você sente dores porque você tem uma baixa de serotonina, que é um hormônio do bem-estar. Essa serotonina baixa te faz deflagrar todo esse mal-estar, dores e tudo mais, hipersensibilidade. Às vezes, ganhar um abraço, eu tinha medo do abraço, porque ele ia doer tudo aqui em mim. Né? Então, comecei a ter, inclusive, afastamento social. Imagina o casamento, como é que fica, né? Numa situação dessa. Aí ele me prescreveu um inibidor de recaptação de serotonina. Eu falei, é isso aí. Quando você produzir a pouca serotonina que você tem, ela não vai ser desperdiçada, ela não vai ser anulada, e ela vai ficar aí no seu organismo mais tempo e tudo bem para você. Teve um efeito muito bom no começo mesmo. Só que como não é só isso, as outras manifestações continuaram. E logo, ao invés de 10, eu estava em 40 miligramas de medicamento, depois foi trocado o medicamento para outro mais moderno, segunda geração, terceira geração. Eu sei que eu passei 20 anos, 22 anos em uso desse tipo de medicamento. E cada vez menos ativo, né? Uma coisa que está lá enxugando gelo, não vai, né? Não que não seja uma coisa que talvez seja necessária na crise, mas a gente tem que pensar em tira da crise e depois resolve a situação. Né? E é a sua dor, a fibromialgia, é a sua dor que é um dos sintomas dela ou tem outros sintomas específicos? A enxaqueca, que não é só uma dor muscular, né? É uma dor que parece que a sua cabeça está latejando, está explodindo. Várias dores em relação à coluna cervical. Muita sensibilidade, às vezes determinada roupa, se ela te aperta aqui no ombro e te restringe, você sai de lá parecendo que é uma armadura. Né? Deitar de noite no colchão, você vira para um lado, vira para o outro, faz desse lado tá ruim, daquele tá ruim, Nossa, você briga imagina que com o colchão, situação, porque na hora de deitar para descansar, não descansa. Aí o que vai acontecendo? Você vai acumulando neurotransmissores do estresse, noradrenalina, vai diminuindo os neurotransmissores do bem-estar, do prazer, o GABA, por exemplo, a própria dopamina, por exemplo. Aí você começa a ter tensão na mandíbula, mordida, morde a língua de noite, acordar de manhã todo rígido. Alguns sintomas de gastrointestinais, uma digestão que não vai bem, uma barriga mais inchada, produção de gases, uma sensibilidade gástrica a determinados alimentos, algumas alergias que podem te acometer, a pele vermelha, coçando, começa a reter líquido, começa a inchar. Você fecha a mão, fala, minha mão está fechando, deve ser alguma coisa da minha articulação, e não. Você está acumulando líquido por causa do desgaste do seu cortisol. Porque tanto tempo com dor e estresse te coloca em posição de alta produção de cortisol, que é um outro hormônio que não é neurotransmissor, mas ele é o carro-chefe de toda a cadeia hormonal que a gente tem. Quando ele começa a baixar, uma série de outros hormônios começa a não funcionar direito. Aí você começa a ter sintoma de hipotireoidismo, você começa a ter sintoma de
fadiga adrenal, você começa a ter outras coisas associadas àquela baixa de cortisol que você não consegue explicar. Inclusive, sintomas ginecológicos podem acontecer. Ovulação confusa. Na época, muito antes da fibromialgia, quando estudante ainda, eu tive o diagnóstico de ovário policístico, que é uma disfunção hormonal. Ao invés de você ter um equilíbrio, um hormônio chega aqui, diminui, esse aumenta, depois esse aqui diminui, para fazer o ciclo menstrual normal. O ovário policístico é a manifestação de que o ciclo não está normal. O hormônio que devia cair não cai, o que devia subir não sobe, e aí você não ovula, e aí você menstrua com muito irregular, menstruava 6 vezes por ano. Né? Então, mas isso foi tratado também de forma com anticoncepcional, que também não resolve muita coisa em relação a isso. Então, qual é a situação do fibromialgico? Ele está inflamado, subclínico, então ele não tem febre, ele não tem nada que o leve para o pronto-socorro, mas está tudo ruim na Tá vida tudo dele. doendo, tudo. Você falou aí, você fez essa relação. Estresse e fibromialgia. Um vem antes, um vem depois, um chama o outro. A gente vai falar sobre isso, mas depois do intervalo, tá bom? Dar uma paradinha. Eu quero saber essa relação aí, como é que tá bom? Tá Daqui a certo. gente já volta, tá, gente? Estamos de volta com Sintonia Positiva, hoje recebendo aqui a doutora Nádia Casas, que veio nos falar aí sobre fibromialgia. Aí eu perguntei a ela antes de ir para o intervalo, questão de estresse, doença, o que está relacionado, como é essa relação entre as duas aí? Voltando à questão do cortisol. Cortisol é chamado de hormônio do estresse. O estresse é necessário para que a gente levante de manhã com sangue nos olhos, querendo produzir a vida. Então o estresse não é de tudo ruim também, Não, precisa de tábuas. esse nível de estresse que antes fazia o homem das cavernas fugir do seu predador, né? Hoje a gente não tem esse predador, nós até somos predadores por aí. Então, mas você tem que ter um estímulo para ir fazer as suas coisas de manhã. Normalmente ele deveria aumentar pela manhã, atingir seu pico às 8 horas, aí você está com a energia toda, e durante o dia ele vai oscilando, até que de noite ele começa a cair, por volta aí das 8h30, 9 horas, e abrir espaço para um hormônio do sono e relaxamento, principalmente relaxamento, que é a melatonina. Então ele faz assim, cortisol, melatonina, cortisol, melatonina. Melatonina é um hormônio que, além de ser hormônio de sono, ele faz uma limpeza, ele deflagra no organismo uma faxina geral metabólica, se ele está ativo. Só que os jovens as crianças têm uma produção de melatonina baixa, os jovens têm a mais alta produção de melatonina, por isso que adolescente dorme muito, né? São mais assim. À medida que você vai atingindo 35 anos, a produção, se não estimulada, de melatonina vai diminuindo gradativamente. E o estresse da vida moderna, que faz a gente ter medo do desemprego, da dívida, da inflação, do casamento com problema, da escola dos filhos, junta, né? Vai Hoje em dia tem uma aumentando. coisa tão normal, saindo um pouco do assunto, que a gente tem medo, às vezes, medo de nada também, já viu? Medo Pessoal, até do medo. é. Mas o pessoal não tem um medo, uma agonia e não tem muito. Então, essa oscilação do cortisol faz com que você se desgaste mais. Quanto mais estresse você tiver, mais você força a produção do cortisol. Os trabalhadores noturnos, as pessoas que ficam na internet de madrugada com a tela ligada, elas estão mostrando para o sistema nervoso dela que a luz do sol está batendo, porque a luz da tela tem o espectro da luz do sol.
Então o corpo entende, mas nunca noite nesse mundo meu, só é dia, só é hora de trabalhar, de lutar, de fazer as coisas. Cadê minha noite para descansar? A gente tirou essa percepção do sistema nervoso, da nossa pineal, que é sensível à luz. Então, esse desequilíbrio vai piorando mais ainda a qualidade do sono. Mas esse não é o único caso. À medida que você está combatendo uma inflamação subclínica, você pode não estar sentindo, mas o seu corpo está. Suas células estão avisando: olha, nós estamos em guerra aqui dentro. Está tudo inflamado. E essa inflamação ela tem origem, primeiramente, na contaminação, a gente chama de disbiose intestinal. Seu intestino começa a sofrer ataques daquilo que você ingeriu, nos alimentos processados, na água contaminada e várias outras coisas, coisa que nem alimento é e a gente põe para dentro. E aquilo inflama toda a parede intestinal, que começa a abrir buracos e deixar passar várias substâncias, bactérias, resto de alimento, invasores, né, parasitas em geral, para dentro do seu sangue. Aí o sistema imunológico entra em alarme. Isso também estressa, também faz produção de cortisol. Esse alarme imunológico, ele se espalha e a produção do que deveria acontecer intestinal de neurotransmissores, principalmente a serotonina, abaixa. O sangue inflamado começa a circular e começa a querer atingir a barreira cerebral. Então, a gente provoca uma encefalite. Do que inflamou no intestino, vai inflamar aqui em cima também. A barreira que a gente tem de proteção, barreira neuroencefálica, é muito parecida com a barreira de proteção da circulação intestinal. E elas se confundem, e a hora que a barreira hematoencefálica se abre, você passa a ter uma inflamação neurológica. Entendi. E ela é uma doença autoimune, a fibromialgia? Estão estudando alguma tentativa de marcadores inflamatórios que designem que a fibromialgia seria autoimune. Mas isso ainda está em estudos, não está definido. Então, ainda não existe um exame de laboratório que seja, que a gente fala, definitivo para diagnóstico da fibromialgia. É um diagnóstico clínico. E por ser clínico, a gente tem que ter o olho afiado para poder perceber essa constelação de sinais e sintomas. Mas mais do que dar nome a uma doença, que não é doença, é você perceber de que forma você vai lidar com isso. Do mesmo jeito que o seu estilo de vida te trouxe até a fibromialgia, é o seu estilo de vida que vai te tirar dela. Então, a gente tem que agir no estilo de vida. Tá muito difícil nesse mundo de hoje? Tá. Eu tenho que reconhecer que sim. A gente é atacado de várias formas por vários inimigos. Eu estou aqui, nós estamos hoje num ambiente de gravação, que é muito lindo, maravilhoso, está tudo bem. Porém, aqui tem máquina para todo lado. Tem espectro de luz clara para todo lado, né? Eu estou pisando num carpete com o sapato fechado. Eu não tenho como descarregar a energia negativa acumulada que o meu metabolismo está produzindo. Se a gente passa num ambiente, aí eu vou para minha casa também, é tudo nesse estilo aqui. 2 computadores, Wi-Fi e tudo mais. Se eu não tenho onde descarregar esse lixo energético e metabólico, ele vai ficar. Ele é responsável também por essa inflamação. E tem quanto tempo que a fibromialgia, ela já existe há muito tempo, é claro, né? Mas que ela o pessoal começou a normalizar, começaram a ter mais diagnósticos. De quanto tempo para cá, mais ou menos? Então, há 30 anos atrás, quando o reumatologista me falou, hã? Não tinha. O meu negócio é arritmia, hipertensão, E você médica, hein, falou infarto, assim, ai meu Deus do céu, esse nome novo, valvulopatia, é tanto nome, né? né? Mas aí eu falei assim, bom, então isso existe, né? Tá, vou começar a estudar. Só que, à medida que vamos fazendo trabalhos científicos, que os laboratórios começam a patrocinar estudos com novos medicamentos na tentativa de controlar sintomas, o número de produções científicas aumentou, claro. Mais ou menos de 2020 até agora,
isso atingiu uma discussão maior na sociedade, que não só entre médicos. Hoje existem advogados especializados em defender os direitos da pessoa que está inabilitada mesmo para trabalho ou tendo muitas dificuldades de locomoção, para que ela possa realmente continuar na sociedade, para ela não se sentir tão estigmatizada quanto já vinha acontecendo. Eu fui estigmatizada na época que eu me afastei do trabalho. Ah, você está não querendo trabalhar, né? Como se isso fosse assim uma fuga de ser produtiva, Porque né? complica, né? Porque você Que é vai num monte de extremamente médico, humilhante. parece que a pessoa tá procurando um jeito de não ir trabalhar, não é verdade? Eu vou procurar um Exatamente. atestado, tá? Vou procurar de cá, de lá, se Isso foi é um... muito humilhante. Isso é muito difícil. E a própria família começa, mas você tá com a carinha tão coradinha, você tá até gordinha, tá até bonita, não sabe que você tá morrendo por dentro, né? E que o gordinha é porque você já não consegue mais nem se movimentar e você começou a juntar gordura corporal, né? Então, Você quer saber como que é a situação numa crise de fibromialgia? Você pode chegar para a pessoa e falar assim: tá vendo esse cartão aqui? Você pode ir andar o dia inteiro em loja, acima de loja, comprar o que você quiser, só com isso aqui, e você não vai gastar nada do seu bolso. Pode ir. A pessoa fala assim: eu não consigo. nossa, Ela está tão mal, ela não consegue mesmo. Então, não é uma questão de não querer, é uma questão de não não conseguir consegue. naquele momento de maior crise. Só que não necessariamente a fibromialgia te põe em crise 100% do seu tempo. Existem momentos de melhora onde você dá aquela respirada, ai, graças a Deus eu tô conseguindo, cai de novo, Nossa. né? É o crônico. O que é crônico? É uma situação que dura mais de 90 dias. E não é intenso sempre, aquilo que você falou, a questão da Não é fogueira tá intenso ali a sempre, brasa, de melhora, repente a brasa piora. baixa, e aí você Isso. fica bem, de repente baixa. Tem uma relação também com a ingesta de alimentos mais inflamatórios, mais processados, cheios de produtos químicos, que hoje a indústria alimentícia faz questão de colocar para realçar sabor, para te criar um vício, né, no consumo daquele alimento. A produção da indústria hoje, ela torna tudo colorido. Vocês já viram como é que é um pacote de biscoito recheado? Você olha para ele, é a coisa mais linda do mundo. Apaixonante, não é bonito Apaixonante, de a ver. criança fica encantada. Ontem eu subi de elevador para ir para o dentista com uma mocinha de 11 anos. A mocinha já era obesa, ela já estava grandinha, e um pote de sorvete deste tamanho na mão dela, e ela comendo com a cara mais boa do mundo. Eu fiquei com muita compaixão dessa mocinha, dessa criança. Ela estava sozinha, não tinha ninguém perto. Eu brinquei com ela: sorvete está gostoso? Ah, eu adoro sorvete. Para ela tá tudo bem, ela não percebe que isso lá na frente vai transformar essa criança num adulto doente. E a sorveteria hoje em dia, só para dar uma quebrada, ela vai muito além do sorvete. A quantidade de bala que Para joga. você pôr no seu sorvete, biscoito, calda. Porque o sorvete em si já é lógico, é para distrair, Extremamente inflamatório. não é nada para não fazer nada, né, gente? Pessoal, não é Extremamente para ser inflamatório. literal, mas aquele Sem, tantão de sem balinha que querer tem. tirar sua, né, descortinar, é uma massa gordurosa de gordura saturada inflamatória. Não pode virar um hábito, né? Que pode ser uma válvula de escape, a pessoa quer distrair, mas agora mas tem hora que os meninos colocam, eu já vi, É uma meia montanha, né? meia, bala, metade Isso. sorvete, não é? Nem É. sorvete coloca, só um caldinho no fundo e E colher. assim, mas então, essa criança que eu vi ontem, ela é uma forte candidata aos seus 25, 30 anos, ela estar obesa, mais do que ela está. Ela já estava para uma criança obesa e cheia de doenças. Ou fibromialgica, ou diabética, ou hipertensa, ou com ovário policístico, que é uma doença metabólica, síndrome do ovário policístico. Ou tudo junto. É o que eu tenho visto. Né? Aí, a preocupação dessa pessoa, nossa, eu tô gorda, eu vou para bariátrica, porque aí eu emagreço rapidinho.
Sabe o que acontece, gente? O tecido gorduroso é onde é o nosso quarto da bagunça do nosso corpo. A toxina está passando ali e o corpo vai proteger coração, pulmão, cérebro, órgãos nobres, fígado, e vai falar onde que a gente joga esse entulho aqui? Ah, joga na gordura. A gordura é inerte. E aí o nosso tecido gorduroso, principalmente essa região abdominal aqui, que tem uma gordura muito venenosa, começa a acumular essas toxinas para que elas não façam mais mal ainda. É o mecanismo do corpo de se adaptar, né? O que acontece quando você faz uma bariátrica ou faz uma dieta que te emagrece 30 quilos em um mês? Você libera, você abre o quarto da bagunça e joga a sujeira no ambiente todo do corpo. Né? E isso vai fazer um mal enorme. Isso pode ser desencadeador de crise de fibromialgia, de crise de hipertensiva, de arritmia, É muita de coisa infarto, de envolvida, não é? AVC, né? De AVC que a gente chama de acidente vascular cerebral. Porque você simplesmente não preparou aquele corpo para emagrecer. Você simplesmente foi lá e arrancou com a mão. E o organismo é muito sábio, ele não merece esse tipo de tratamento. Ele pode colaborar com a sua própria melhora se a gente tiver uma visão de limpar, de desintoxicar, eu chamo de limpeza de terreno biológico, que é exatamente isso. Tira o lixo primeiro, deixa os tecidos mais limpos, mais aliviados daquela toxina. Aí o corpo mesmo já começa, bom, agora não estou precisando desse quartinho mais não, vamos diminuir o tamanho do quartinho? Né? E aí o emagrecimento às vezes vem espontâneo. Se ele for muito, se a obesidade for muito grande mesmo, ele não vai vir tão espontâneo. Você vai precisar de ajudar com medidas dietéticas saudáveis. Comer comida de verdade. Parar com sorvetão. Gente, eu amo sorvete. Não, Não é? não é porque Mas a gente eu não está acho que falando de alguma a coisa questão. que não é tentação até para mim, não, viu? Mas é Tá? a constância, porque as coisas. É lógico que todo mundo tem, né? Falou uma válvula de escape, mas o problema é isso virar hábito. Parece que aquilo é prioridade. Quase Não pode ser obrigatório, né? isso. De vez em quando vai ali, distrai, todo mundo faz, todo mundo sai da dieta de vez em quando. O que não pode é aquilo ser alimentação e alimentação saudável ser a válvula de escape, inverter os. Aí é onde vira uma grande bagunça, não é verdade? A qualquer momento, o que você está comendo pode ser aquela gotinha d'água que vai derramar seu copo. E em relação a doenças crônicas inflamatórias, e a fibromialgia é uma síndrome inflamatória, como muitas outras são, né? Por exemplo, eczema, psoríase, todas doenças da mesma origem, só que a psoríase já se mostrou os anticorpos para ela, a fibromialgia ainda não tem, né? Então a gente não pode classificar de autoimune. Mas elas são sempre um estado pré-catástrofe. Estou prontinho para arrasar com você, você não facilita comigo, não. É assim que eu percebo, né? E acompanhando as pessoas as fibromialgicas que são meus pacientes, acontece muito também. A fibromialgia já tem uma CID hoje, né? Ela tem uma Tem. CID para questão de Tem uma direitos do pessoal classificação, também, na verdade. O pessoal está procurando. Doutora, está sendo muito bacana aqui, ficou muita coisa por falar. Eu queria perguntar onde as pessoas procuram. Tô com a fibromialgia, quem eu procuro? Qual médico eu procuro? É questão de tratamento mesmo, a gente entrar mais nessa parte da alimentação, sabe? Você falou aí que a fibromialgia pode estar até ligada ao ganho de peso. De repente a pessoa não sabe sobre isso e está diretamente ligada. Só que o nosso tempo está encerrando ali. Eu vou precisar Uma encerrar pena, porque eu hoje. gostei muito desse bate-papo. Mas eu queria te fazer um convite para você voltar aqui para a gente olhar a questão do tratamento, que a gente falou o que é fibromialgia, deixou bem claro para o pessoal, sintomas, onde estão. Agora eu quero saber tratar. A pessoa viu o programa, beleza, eu acho que eu tenho, mas onde eu trato? Como eu faço? E agora, como eu vou fazer? Eu já tenho, e para eu não ter? Vamos conversar sobre isso. Vamos voltar aqui então? Vamos sim, vai Semana que ser uma vem vai vir o alegria. pessoal aqui falar sobre a questão de doença renal. Muito importante. Mas aí, na semana que vem ou na outra, quero que você volte aqui, tá? Perfeito, Não, vamos então tá marcar. bom. Fica o convite, então, doutora Nádia. Então, a gente vai voltar para falar aí para você sobre o tratamento. Hoje você sobre o que é fibromialgia, ela vai falar sobre tratamento. De repente, a sua ganha de peso pode estar relacionada a isso, não é verdade? Pode estar relacionada no presente ou no futuro.
Tá vendo só, gente? Então, foi esse, tá, gente? Sintonia Positiva, hoje com a doutora Nádia, que já prometeu voltar aqui, que o tempo ficou curto para um assunto que é tão amplo. Não é verdade? Não é só em fevereiro, não, hein, gente? Todo tempo a fibromialgia tem que ser tratada e olhada com carinho. É isso, né, doutora? É isso, então. Então é isso, pessoal. Fiquem todos em paz. Até a semana que vem, tá? Até mais.